Olá, bom dia, meu querido filho George. Geralmente, aliás, dificilmente eu faço alguns vídeos, eu não sou youtuber, porém, eu senti hoje a necessidade de falar especificamente para você, George Washington, o nome lindo. Meu filho, eu vi o seu relato, eu compreendo você, lhe entendo, porque a nossa vida, a nossa vida, ela é uma vida cheia de altos e baixos, e principalmente porque nós não tivemos o incentivo, a sensibilidade, a orientação. Tivemos, mas não quisemos. Essa é que é a realidade, nós tivemos. De buscar a Deus enquanto era tempo, enquanto podia achar. Se bem que ainda podemos achar Deus, ainda estamos vivos, graças ao Senhor Deus. Mas esquecemos algo tremendo que a palavra de Deus nos adverte. Ela diz assim: lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, para que quando vier os maus dias, não diga não tenham neles contentamentos. Nós passamos a nossa juventude fazendo o que bem entendia, que bem parecia bem aos nossos olhos, mas há caminhos que parecem bom, mas o final é a morte. E a morte aqui é também a morte espiritual. E nós sempre vimos deixando passar. Amanhã eu vou. Ah, não, amanhã eu vou. Não, eu vou tomar só um litro, mais um litrinho. Ou vou fumar só mais um. Ou vou tirar mais uma carreira. Ou vou fumar uma pedra, um cachimbo. E o amanhã nunca chega. Por quê? Porque a nossa vontade carnal, ela é terrível. A palavra de Deus diz que a nossa carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E como fazer? Há uma oportunidade grande, rica e santa, onde Deus diz: olha, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é assim, é um choro, é um grito com choro, com desespero, buscando uma porta de salvação, uma tábua de salvação dentro de um profundo oceano que tenta nos agarrar para as profundezas do inferno. Então devemos clamar ao Senhor: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, que não conhece. Por quê? Porque errai, porque não consultai as Escrituras e nem conhece o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus e salvação para os que creem. Em Oséias 4:6, um versículo muito propagado, mas pouca gente se alerta, que fala a mesma coisa, só que em outras palavras, o meu povo é destruído porque não me conhece. Então, meu filho, esse vídeo é só para você. Buscai a Deus enquanto pode achar, né? Porque Ele é rico em perdoar. Deixando o homem os seus maus caminhos, converta a Deus, que é rico em perdoar. A nossa vontade carnal, como eu disse a princípio, é que ela luta contra o nosso espírito, né? E é necessário que nós abandonemos terminantemente os vícios, as pecaminosidades, e busca a Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra,
incutindo no seu coração, suplicando a Deus que incuta no seu coração o verdadeiro temor e tremor devido a Deus. Porque, por incrível que pareça, até os demônios temem a Deus e estremecem. Mas eles não obedecem porque eles já foram determinados para aquela finalidade que eles não vão obedecer a Deus, não vão se arrepender. Mas eles tremem e estremecem, né? Você vê que quando Jesus Cristo estava visitando um determinado local, né, tinha um endemoniado, e Jesus mandou eles sair e eles disseram, tremeram, né? E disse, olha, Senhor, por que o Senhor veio me atormentar do templo? E disse, permite que nós entremos naquela vara de porco, né? E eles entraram e os porcos caíram no precipício, no abismo. Então, isso prova que nós somos mais relutentes, mais duros de coração de que os demônios, né? Infelizmente, só o Espírito Santo de Deus pode nos dar uma nova criatura, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí é onde entra o clamor e a vigilância. Por quê? Não é só orar, não é só clamar, mas sim vigiar. É tanto que a palavra de Deus diz, vigiai e orai para não entrar em tentação, né? O primeiro é vigiar. O homem sabe ver o mal e se desvia dele. Aquela vontade incrível, carnal, de beber uma, de fumar de cheirar uma carreira. Essa vontade toda é nata do corpo viciado. E como fazer para se libertar? Liberte-se em Cristo Jesus a cada dia. Jesus, ora de manhã, né? E passa o dia de vez em quando, oh Deus, dá-me força, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Não me deixe cair em tentação, não me deixe pecar contra o Senhor, contra o Deus vivo. Não me deixe, Senhor, pecar, principalmente os pecados que são para a morte. E a vigilância é o princípio da coisa e juntamente com a oração. Vigiar e orai, para não entrar em tentação. Então, essa vigília, meu filho, ela deve ser constantemente. É se autolibertar em Cristo Jesus. É você que pode se libertar? Não. É o Espírito Santo, é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode lhe libertar. Porque se pelo Filho sois libertos, verdadeiramente sois livres. Então, essa autolibertação em Cristo Jesus tem esse princípio. Vigiar, orar, clamar e não estar preocupado com coisa alguma. Antes, coloque os seus pedidos na presença de Deus através de súplica, oração e ação de graça. Súplica com choro mesmo. É com choro, é suplicar. Pai, misericórdia. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, segundo as multidões das tuas misericórdias, porque em pecado eu fui concebido. Tem misericórdia, Senhor. Usa da tua graça em meu favor. Né? Colocando essas orações. Perdoa-me, Senhor, por todas as pecaminosidades que eu tenho cometido contra ti, contra a tua palavra, contra o teu Santo Espírito. Mas me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador. Ajuda-me, Senhor, nesse momento difícil. Ajuda-no hoje. Não ande preocupado com amanhã. Basta cada dia o seu mal, o mal que aquele dia traz. É o hoje. Acordou de manhã, orou, eu vou vigiar o dia de hoje. Não fique preocupado com amanhã. Amanhã Deus proverá. Ore, busque a sua salvação. Busque o seu conserto com o Senhor Deus. E Deus é misericordioso, benigno, longânimo e tardio em se irar,
Quem sabe ele não terá misericórdia da sua alma, da sua vida. Mas é necessário que haja o que foi falado. Clama, clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas Deus é completamente amor e é completamente justiça. Ele não pode presenciar o pecado. Ele não pode presenciar o pecado. Por isso, seu pecado, e o meu e de todas as pessoas que são chamadas ao arrependimento, esse pecado tem que ser lavado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de todo o mundo em geral, de todas as pessoas, mas do mundo, do cosmo, que é diferente do mundo das pessoas. Então, esses pecados, eles têm que ser lavados e purificados no sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Então, a palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda transgressão. Confessar. Chegar para Deus, claramente, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu venho aqui suplicar o teu perdão divino. Pai, me perdoa por eu ter sido negligente e omisso, por todas as oportunidades que eu tive de ouvir a tua palavra, de obedecer a tua palavra, de meditar na tua palavra, eu recusei, que foi um pecado horrível. Eu suplico, me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Me perdoa, Senhor, por não ter sido um filho que honrar o pai e a mãe. Não fui ensinado também, mas eu não sou inocente por causa disso. Eu tinha uma Bíblia. Eu podia ter lido essa Bíblia, meditado na tua palavra e obedecido a tua palavra. E clamado ao Senhor, o teu Espírito Santo, para que me desse discernimento e entendimento da tua palavra. Mas me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perdoa-me, Senhor, por não ter sido o marido que amasse a minha esposa como Cristo amou a igreja. Como muitas vezes eu não tive o discernimento de analisar o tanto quanto a minha mulher, tanto eu como a minha mulher, somos ignorantes da palavra de Deus e não conhecemos o discernimento quando a tua palavra diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu sua vida por ela. Mas nós, seres humanos, podemos dar a nossa vida de arrogância, de prepotência, de autossuficiência e de arrependimento de que não cumpriu e que a nossa responsabilidade nós falhamos. Diga para Deus: Senhor, ensina minha mulher também a me honrar, a ser submissa a mim, e me reverenciar e estar sujeita a mim dentro da palavra do Senhor. Senhor, me perdoa por não ter sido esse marido. Me perdoa, Senhor, por não ter sido esse pai que muitas vezes eu negligenciei, muitas vezes eu fiz coisas sem pensar nas consequências e passei essa ruma de ano que a minha vida foi páginas brancas. Me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, me perdoa por todas as negligências, por todas as transgressões que só o Senhor conhece e pode enumerar. Apaga-me, Senhor, as minhas transgressões em nome do Senhor Jesus. E me dá sabedoria para me encaminhar na tua palavra. A partir de hoje, começar a ter um real compromisso com a tua palavra e ser, consequentemente, com a ajuda do teu Espírito Santo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, eu oro desta forma em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, meu filho, faça essa oração. Não é necessariamente ser com essas palavras, mas palavras similares ou com essas mesmas palavras. É o perdão. O perdão cala tudo. Peça perdão à sua mulher, peça perdão aos seus filhos, perdoe a sua mulher, perdoe
a sua mãe, peça perdão à sua mãe, peça perdão aos seus filhos, principalmente, por ter sido negligente e omisso, e os abençoe, e passe a tentar conquistar. Eu já tenho falado aqui isso, para você tentar conquistar os seus filhos, na hora e na época que eles mais precisavam, você não estava presente. Não estou aqui botando o dedo na sua cara, porque quando eu boto o dedo na sua cara, tem 3 dedos olhando para mim. Eu também fiz esta mesma condição. Eu também tenho esse mesmo problema. Mas nós podemos dar um basta nisso tudo através de Cristo Jesus. Meu filho, não quero me estender muito nesse vídeo, posso até fazer outro, certo? Mas vá lá, esqueça o seu orgulho, sua prepotência, sua arrogância, sua autossuficiência, não seja sábio aos próprios olhos, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que Ele no tempo certo irá lhe exaltar. Chegue para cada um em particular e diga, olha, me perdoe, cada um dos seus filhos, sua mulher, e passe a ouvir mais e falar menos. E respeitar para ser respeitado. Certo? Quem sabe Deus nos usa de misericórdia e lhe dá uma nova condição para que você seja o pai que eles esperam, o pai que você nunca foi, que eu também tenho tentado ser o pai que eu nunca fui com vocês. Deus sabe que eu tenho tentado ser esse pai. Mas isso é uma condição que só Deus pode fazer no seu coração e no meu. Mas nada impede de você clamar, vigiar e orar no dia. Não ande preocupado com coisa alguma. Basta cada dia o seu mal, ou seja, o mal que aquele dia traz. Certo? Tente recuperar. Não leve nada amaldiçoado para sua casa. A Bíblia diz que nós não devemos levar nada amaldiçoado para nossa casa, como a bebida, como as drogas, como a idolatria, como a pornografia. Enfim, converse com seus filhos um por um, ou faça uma reunião e diga para eles o tanto quanto você está arrependido de não ter sido o pai que eles esperavam e que, com a ajuda de Deus e com a compreensão deles, você vai se esforçar para ser um pai melhor, com a ajuda do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Converse com a sua mulher, tenha comunhão com ela. Amar, meu filho, não é só beijos e abraços. Amar é você cuidar. Eu tenho aprendido isso às duras custas, na pele, sentido na pele. Eu convivo com uma pessoa, sem querer gabar, que é uma pessoa muito difícil, mas muito difícil de se conviver. Mais difícil do que você imagina. Mas eu penso, isso é apenas uma colheita de tudo que eu fiz com as mulheres boas que eu conheci, que eu tive. Pronto, e é aceitar a colheita. Porque meu filho ia aceitar calado. Muitas vezes ainda tenta abrir a boca, mas volta a ficar calado. Por quê? Porque foi isso que eu fiz com todas as mulheres boas que eu tive. Mulheres de Deus, outras boas, né? Outras que me amaram profundamente. E eu negligenciei essas coisas. Né?